Amados, eu queria compartilhar com vocês o tema, criados para conhecer a Deus. Eu e você fomos criados para conhecer a Deus. Você podia repetir comigo isso? Mesmo com a sua máscara aí, diga assim: eu fui criado para conhecer a Deus. Esse é o nosso maior chamado, irmãos. Não existe outro chamado que seja maior do que esse para a nossa existência. Eu creio que cada um de nós aqui, em algum momento da nossa existência, não vou pedir para você levantar a mão, mas você responde aí para você mesmo. Em algum momento da sua existência você já pensou, né? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde vou? Qual é o segredo da minha vida? O que eu devo fazer? Eu creio que cada um de nós, em algum momento, se você ainda talvez é um adolescente ou uma criança, talvez não pensou isso ainda, com certeza um dia você vai pensar. Mas eu queria olhar para a palavra de Deus nessa noite e nós podemos responder essas perguntas através daquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu queria começar dizendo a você que nós fomos criados para buscar a Deus. Atos capítulo 17, verso 26 e verso 27, a Carol vai projetar para a gente ali. Atos 17, 26 a 27, esse texto, o apóstolo Paulo estava pregando na Grécia, e ele estava ali falando com os filósofos, né? Os filósofos estavam ali querendo descobrir o que Paulo estava trazendo de novo, o que era isso que Paulo estava falando, porque os filósofos discutiam sobre vários assuntos, buscando encontrar respostas para a existência humana. E Paulo está ali falando com os gregos. E aí, em Atos capítulo 17, verso 26 e 27, ele diz assim, Paulo está discursando ali, ele fala: de um só fez ele todos os povos, que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que vocês deveriam habitar. Veja, Paulo está dizendo, de um só, de Adão, Deus criou para que a terra fosse povoada. Através dele, o ser humano seria gerado e povoaria toda a terra. Deus estabeleceu os limites, Deus estabeleceu o tempo. E eu abro um parênteses aqui para dizer a você, você não está aqui por acaso. Deus estabeleceu esse tempo para você estar vivo. Você poderia ter nascido há 100 anos atrás, já pensou nisso? Ou poderia nascer daqui 100 anos, mas Deus quis que você nascesse nessa estação, porque Ele tem um propósito. Deus quis que você vivesse nesta cidade, nesse tempo. Veja, o apóstolo Paulo disse aqui, Ele determinou os lugares exatos para a sua habitação. Talvez você pense, por que eu nasci em Presidente Prudente? Ou por que eu vim morar nessa cidade? Eu quero dizer a você, Deus tem um propósito na sua vida e na sua existência nesse tempo. Mas o mais maravilhoso do que isso ainda, Paulo vem dizer no final no verso 27, ele diz, Deus fez isso, o quê? Estabeleceu a gente, colocou a gente em determinado lugar, fez a gente nascer em um determinado momento da história. Por quê, Ronaldo? Deus fez isso para que os homens o buscassem. Deus anseia que eu e você o busquemos. Esse é o maior objetivo da nossa vida. Você não foi criado, irmãos, e aqui eu não tenho nada contra isso, tá? Nós devemos buscar isso, mas nós não fomos criados de maneira primordial para sermos pessoas que estão correndo atrás de um sucesso nesse mundo, baseado em riquezas, em bens, em reconhecimento humano. Tudo isso que nós vemos todos os dias oferecendo para nós, não é o principal objetivo da nossa vida. Repito, não tem nada errado em você buscar ter uma vida boa nessa terra, nada de errado. Afinal de contas, a própria palavra de Deus diz que Ele veio para nos dar uma vida abundante. Mas existe um propósito principal para a nossa existência. Sabe qual é? Buscar a Deus, conhecer a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Boa noite para o pessoal de casa, fui mal educado, né? Nem cumprimentei vocês. Boa noite. Que o Senhor abençoe a sua vida também, que a palavra dele frutifique no seu coração. Sim, obrigado, Pedro. João capítulo 17, verso 3, é outro fundamento que eu queria colocar, antes de nós entrarmos, para falarmos diretamente do conhecimento de Deus. João 17, 3,
Queridos, quem declarou essa palavra foi o próprio Jesus. Na sua oração sacerdotal, ali em João 17, ele disse assim: esta é a vida eterna, que te conheçam como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? Você já parou para pensar? O que é a vida eterna? Vida eterna nós vivemos para sempre. Vida eterna nós irmos para o céu, assentarmos debaixo de uma árvore lá no céu e ficarmos tocando harpa eternamente, vestidos de branco. Eu quero dizer a você que vida eterna é muito mais que isso. Vida eterna é conhecer a Deus, porque sem Deus não existe vida eterna. Você já parou para pensar que o céu só é céu porque Deus está lá? Se Deus não estivesse habitando no céu, o céu não seria céu. Por que o inferno é um lugar terrível? Porque no inferno existe algo chamado ausência de Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. E eu tenho uma notícia para você nessa noite: a vida eterna já começou. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. A vida eterna já começou. Quando você e eu nascemos de novo, quando você e eu reconhecemos o sacrifício de Jesus e dizemos: Jesus, eu me rendo àquilo que você fez, eu aceito o seu sacrifício por mim, vem morar no meu coração, vem habitar em mim, eu quero conhecê-lo. A partir daquele momento você entrou numa jornada de vida eterna, porque o doador da vida veio habitar em você. Você lembra lá do Éden? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Haja luz, águas gerem vida, né? Gerem peixes, brote da terra, árvores. Agora, como Deus fez eu e você? Como Deus fez o homem? Como Deus fez o primeiro homem, Adão? Você percebe que Deus não deu uma palavra de ordem: haja homem. O que Deus fez? Ele pegou a terra com a sua própria mão. As suas próprias mãos modelaram o homem. E ele foi mais longe. Além de ele modelar o homem com as suas próprias mãos, ele soprou nas narinas do homem algo dele mesmo. Por isso que todo ser humano tem um anseio por Deus. Todo ser humano que nasce nessa terra, ele mesmo sem saber, ele anseia por Deus, porque dentro dele existe algo que Deus soprou. É como um imã, é como um imã. E aí está o lugar onde a igreja entra, para anunciar essa verdade aos perdidos e dizer: o que você está procurando, só vai ser encontrado em Deus, porque o que você tem aí dentro veio dele. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós começamos a andar nessa vida com Jesus. Adão lá no Éden começou a andar com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia ele encontrava Deus. Ele andava com Deus, ele caminhava com Deus. Irmãos, às vezes a gente lê Gênesis capítulo 1, a gente vai lendo ali primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a gente mede os dias como se fossem os nossos dias. 24 horas, depois 24 horas, depois... Irmãos, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Eu fico pensando, quanto tempo Adão andou com Deus no Éden? Já parou para pensar nisso? A gente lê Gênesis 1, parece que foi rápido, né? Foi gerado, andou com Deus, daqui a pouco pecou. Não, Adão andou muito com Deus no jardim. Eu creio nisso. E quando Adão pecou, o que aconteceu? Adão morreu. Fisicamente não, ele morreu no seu contato com o Criador. Ele morreu na sua vida íntima, pessoal, espiritual com Deus. E quando nós não temos um encontro com Deus nessa terra, quando nós não andamos com Ele nessa terra, nós também vivemos uma vida de morte. Por isso que é necessário nascer de novo. Só nascemos de novo porque precisamos de uma nova vida para voltar a andar com Ele no jardim, que hoje não está mais plantado em um lugar, está plantado dentro de nós. Existe uma música do Alessandro Vilas Boas que ele diz, né? Como que é aquela canção lá, vocês lembram? Me fugiu agora do jardim. Teu orgulho me tirou do jardim, mas a sua humildade, a humildade de Jesus, colocou o seu jardim em mim. Hoje o jardim do Éden está plantado aí dentro de você.
Você que nasceu de novo pode andar com Deus de novo. Você que nasceu de novo pode encontrar Deus todos os dias. Eu vou repetir isso. Você que nasceu de novo, e se tiver alguém nessa noite ainda que não entregou a sua vida para Jesus, essa noite é a sua noite. Você pode voltar a andar com Deus no jardim. Você pode voltar a cultivar um relacionamento de ouvir a Ele, de conhecer a Ele. E é sobre isso, queridos, que eu queria dividir com você. Deus quer nos conhecer. Ele nos conhece, mas Ele quer conhecer os segredos do seu coração que você revela a Ele. Ele sabe tudo de você e de mim, muito mais do que nós mesmos sabemos. Mas Ele quer que nos abramos a um relacionamento profundo com Ele. É tempo de nós conhecermos mais o Senhor. Eu queria olhar com você aqui alguns textos bíblicos sobre o conhecimento de Deus. Mateus capítulo 16, verso 13 a 17. Esse não está aí, viu, Carol? Eu só vou citar para a igreja. Eu creio que a maioria conhece esse texto. Certa vez Jesus estava andando com os discípulos, e a Bíblia diz que em determinado momento Jesus virou para os discípulos e disse assim: o que o pessoal aí em Jerusalém, aí em Israel, estão dizendo que eu sou? Os discípulos se movimentaram e disseram: olha, uns aí estão dizendo que você é igual João Batista, igual Jeremias, Elias, alguns dos profetas. Jesus virou para os discípulos que estavam em volta dele e disse assim: e vocês? E você? O que vocês dizem que eu sou? Perceba, Jesus fez uma pergunta dizendo: o que estão dizendo aí fora? Eles responderam. Depois Jesus virou a pergunta direto para eles. Sabe, queridos, essa noite o Espírito Santo está perguntando para nós: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande em nós conhecermos Jesus por informação e conhecemos Jesus por revelação. Uma coisa é nós conhecemos Jesus porque ouvimos falar dele. Isso a maioria das pessoas conhece. Quem é Jesus? Jesus é aquele que morreu na cruz, que veio para salvar. A Bíblia fala dele. Jesus nasceu lá em Belém. Estão dizendo aí que ele vai voltar um dia. Eu já ouvi falar desse Jesus. Isso é um conhecimento de Jesus por informação. Agora existe um conhecimento por revelação. E esse conhecimento por revelação é aquilo que Deus quer fazer em nós. Ele quer revelar a nós quem Ele é de fato. Não por informação, mas por revelação. Quantos aqui conhecem o Bill Gates? Levante a mão aí, por favor. Quantos conhecem o Bill Gates? Tem alguns que não conhecem. Já ouviram falar do Bill Gates? Quantos? Aquele cara que criou o Windows, né? Revolucionou a área dos computadores, da informática. Agora, quantos de vocês aqui já sentaram numa mesa, comer um churrasco com o Bill Gates? Quantos aqui? Eu também não. Sabe por quê? Porque nós temos um conhecimento do Bill Gates por informação. Nós vivemos um tempo que as pessoas conhecem muitas pessoas só por informação. Eu conheço, eu sei tudo da vida daquela pessoa. Mas por quê? Você anda com ela? Não, eu ouvi falar. E está aí os programas de fofoca, né, que existem hoje, que ajudam muito isso. Tem gente que sabe tudo de tudo. Mas como você sabe? Eu ouvi no tal lugar. Deus não quer que nós o conheçamos por informação. Deus quer que nós o conheçamos por revelação, irmãos. Não é apenas ouvir falar dele. Não é apenas uma coisa que você ouviu o pastor falar na igreja, ou você ouviu na sua célula o seu líder falar. Não, Deus quer que você o conheça intimamente. Deus quer que você tenha uma revelação de quem Ele é, intimamente, pessoal, personalizada. Você aí de casa também, Deus quer que você tenha uma revelação pessoal dele, de quem Ele é. Nessa história que eu acabei de falar para vocês, registrada em Mateus 16, a Bíblia diz que Pedro se levantou e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, não foi carne e sangue que te informou? Não foi carne e sangue que te revelou. Deus quer se revelar a você e a mim. É tempo de nós entendermos que Ele está aberto a um relacionamento para manifestar quem Ele é a você.
Só que nós precisamos corresponder com isso, irmãos. Nós precisamos ir para este lugar de conhecê-lo. Sabe, existe muita importância na Bíblia sobre esse tema, de conhecer a Deus. Nós olhamos para o Salmo 103, versos 6 e verso 7, e eu amo essa escritura. Salmo 103, verso 6 e verso 7 diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Preste atenção agora. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, ou aos israelitas. Ronaldo, o que tem a ver isso que você está falando? Perceba que tem duas palavras diferentes aqui. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e manifestou os seus feitos. Agora, qual que é a diferença de caminho e feito? Quando a Bíblia fala de caminho, ela está falando de uma vida. Vocês lembram, os pais que estão presentes, eu creio que já leram ou já ouviram esse versículo. Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. O que está sendo dito ali? Ensina a criança na sua vida. E outra, paz, abrindo um parênteses aqui, é ensinar no caminho, irmãos. Não é ensinar o caminho, é ensinar no. Isso significa, nós temos que andar ao lado, no caminho. Dizendo, é aqui que nós andamos, filho, filha, vamos andar no caminho. Não é apenas indicar, pode ir lá, aquele é o caminho, mas você anda em outro. Quando a Bíblia fala de caminho, ela está falando de uma vida. A Bíblia diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. O que é isso? Deus abriu o seu coração para Moisés. Você lembra lá em Êxodo, quando Deus chamou Moisés para cima do monte? Moisés ficou 40 dias imersos na glória de Deus. Irmãos, ele não comeu, não bebeu. Ele ficou imerso na presença de Deus. Ele recebeu lá os 10 mandamentos. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus revelando o coração dele a um homem, a Moisés. E a notícia para nós é que Deus quer revelar o coração dele a você e a mim também. Moisés não é alguém especial. Deus não tem filhos prediletos. Ele quer revelar a você o caminho dele. Agora, os israelitas tiveram o que de Deus? Os feitos. Ronaldo, os feitos é ruim? Não, os feitos são bons, a joia. Sabe o que são os feitos? Os milagres, o maná que caiu do céu, a água que brotou da rocha, o fogo à noite, a nuvem de dia. Tantos feitos, tantos milagres. Mas sabe, irmãos, muito melhor do que os milagres de Deus é o coração dele. Muito melhor do que conhecer Deus pelos seus milagres é conhecer quem ele é. É conhecer o que vai dentro do coração dele, o que Deus pensa. Você já parou para pensar uma coisa? O que Deus está pensando hoje sobre a sua vida, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia mundial? Há mais de um ano nós estamos numa crise, mundial. Qual é o pensamento de Deus para esse tempo, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Nós ouvimos tantos pensamentos, tantas vozes nesse mundo. Se você ligar a televisão ou ir para a internet, você vai ter um monte de coisa, de gente falando um monte de coisa. Mas eu quero dizer a você que nós precisamos ouvir a Deus, o que Ele pensa. A Bíblia diz que Moisés teve esse acesso aos caminhos de Deus, ao coração de Deus, mas os israelitas não. Os israelitas se contentaram com os feitos. Que nós não sejamos um povo que se contenta com os milagres de Deus. Os milagres são jóia, irmão, são bons, e nós precisamos vivê-los. Mas eu quero ir além dos milagres. Eu quero conhecer quem faz os milagres. Deus quer revelar a você não apenas as suas mãos, que faz coisas por você. Deus quer revelar quem Ele é. Quem Ele é. Eu oro para que nessa noite você saia daqui com esse desejo de conhecê-lo mais. A Bíblia diz em Jó, capítulo 42, verso 5. Todos aqui eu creio que já ouviram falar ou conhecem a vida de Jó. Jó é um homem muito temente a Deus, que passou um momento muito difícil. Mas lá em Jó capítulo 42, verso 5, ele faz uma declaração fantástica. Ele diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Olha a informação aí. Eu tinha informação de você, Deus. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora, os meus olhos te viram. Deus não quer que você apenas ouça dele. Ele quer que você o veja. Ele quer se revelar a nós.
Você pode esquecer tudo que eu falei nessa noite aqui, irmãos. Se você puder sair pelo menos com essa palavra: Deus quer que eu o veja. Ele quer se mostrar a você. Ele quer se fazer conhecido. Ele anseia isso. A maior prova disso foi ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar. Deus, o próprio Deus Filho, Jesus, o Filho de Deus, se fez um homem, nasceu de uma mulher, foi um recém-nascido. Alguém trocou a fraldinha dele, irmãos. Ele precisou da mãe e do pai para ensinar ele a falar. Aquele que criou a boca, a língua, aquele que fez tudo no cérebro, se submeteu a uns 2 seres humanos que o ensinaram a andar, a falar. Sabe por quê? Porque Ele quer que você o conheça. Tudo isso por amor. Tudo isso porque Ele anseia que você o conheça. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Quando nós falamos do conhecimento de Deus, nós precisamos entender que isso está relacionado com a fé. Se nós conhecermos a Deus de fato como Ele é, a nossa fé vai crescer. Agora, se nós conhecermos um Deus, como diz o pastor Nivaldo, né? Um Deus pigmeu, a nossa fé também vai ser. Se nós conhecermos de fato quem o nosso Deus é, a nossa fé vai crescer. Aqui em 2 Timóteo 1,12 diz assim: por essa causa, Paulo escreveu isso a Timóteo: sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu não vou nem terminar o versículo, mas eu quero frisar com você isso. Paulo passou por situações difíceis. Você pode ver lá em 2 Coríntios, existe uma relação de situações dificílimas que Paulo passou. Ele disse assim: olha, eu sei, por essa causa eu sofro, porque eu sei em quem. Essa palavra em quem, irmãos, está indicando uma pessoa, um caráter de uma pessoa. Veja que Paulo não falou assim: eu creio no que eu tenho crido. Não, não é no que, é em quem. É uma pessoa onde eu fundamento a minha fé. E essa pessoa é imutável, essa pessoa é poderosa, essa pessoa quando diz ela cumpre, essa pessoa é fiel e me ama. Paulo conheceu a Deus. Se eu e você crescermos no conhecimento de Deus, a nossa fé ganhará altos voos, porque nós estaremos fundamentados não em circunstâncias, mas estaremos fundamentados numa pessoa que é imutável. Lá em Malaquias está escrito, Deus dizendo assim: eu sou um Deus que não mudo. Se Deus falou que te amou e te ama com amor eterno, Ele não mudou. Se Ele falou que vai te proteger e te guardar, Ele não mudou. Se Ele falou que Ele anseia por um relacionamento íntimo e pessoal com você, Ele não mudou. Nós precisamos saber isso. Ele não muda. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, diz assim: porque agora, 1 Coríntios 13, verso 12, esse eu não passei, né, Carol? Não te passei, eu vou ler aqui. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Veremos face a face. Eu falei isso de manhã, eu vou falar de novo. Os seus olhos, os meus olhos, um dia vão se cruzar com os olhos de Deus. Um dia nós vamos ver como Ele é, irmãos. Eu não sei você, mas o meu coração queima quando eu penso isso. Um dia eu vou vê-lo, eu vou olhar para Ele, eu vou ver como Ele é. Existe uma promessa. Paulo disse: vocês verão face a face. Agora vocês conhecem em parte, mas então conhecerão como também são conhecidos. Deus quer que eu e você o conheçamos como Ele nos conhece. Você acha que Deus conhece tudo de você? Sim ou não? Tudo, tudo. Ele quer que você o conheça da mesma forma. É claro que isso vai demorar a eternidade toda, né? Como a eternidade não tem fim, nós vamos passar a eternidade conhecendo esse Deus. Tem muita gente que fala assim: o céu é chato, nós vamos ficar debaixo de uma árvore tocando harpa, vestido de branco, deitado numa rede. Não, irmãos, o céu é o lugar mais extraordinário que existe. Irmãos, um Deus que é capaz de criar o que criou nessa terra. Nós vamos para alguns lugares, ou vemos pela televisão alguns lugares nessa terra, os nossos olhos ficam fascinados, sim ou não?
pela beleza da natureza que Deus criou nessa terra. E imagina Ele como Ele é. Deus é um Deus belo. Ele é o portador de beleza. Toda beleza habita nele, saiu dele. Não venha me dizer que o céu vai ser chato. O céu vai ser, não há palavras para expressar, pelo menos não tenho. Mas o céu já começou aqui. Você pode ter acesso a esse Deus belo aqui, agora. Ele quer que você o conheça. Nós temos buscado conhecer em tantas coisas, né? Mas eu quero dizer a você, busque conhecer a esse Deus. Sobre o conhecimento de Deus existe uma jornada, irmãos. Talvez você pensou assim, poxa, então isso aí, quando vai começar? Eu dizia a você, já vou repetir, nós já começamos a jornada do conhecimento. Você, quando nasceu de novo, você começou a andar num caminho, trilhar um caminho de conhecer a Deus. E você está andando, às vezes, irmãos, dá alguma coisa errada, a gente desanima com alguma coisa, dá uns passinhos para trás, o Espírito Santo está do nosso lado, fala assim, não, para frente, autor e consumador da sua fé, Jesus está te esperando lá, vai lá, e você volta. Sabe, queridos, nós não podemos parar na jornada, nós não podemos parar, está difícil, às vezes parece que não está dando certo nada, cadê Deus, desapareceu? Não, as tribulações e dificuldades que passamos na vida, elas servem para nos amadurecer, e nos tornar mais parecidos com Jesus. Ele não nos abandona e nos deixa, Ele quer se revelar a você e a mim, mas nós precisamos corresponder, nós precisamos falar, eu vou, mesmo que às vezes estou me arrastando, mas me ajuda o Espírito Santo, me levanta, porque tem vezes que a gente está correndo, mas às vezes a gente está andando bem devagar, e às vezes a gente para, e quando a gente para, o Espírito Santo fala assim, vamos, eu pego na sua mão e te ajudo, eu te levo, e eu vou dizer a você, às vezes pega a gente até no colo, porque existe um texto bíblico no Velho Testamento, eu não me lembro o livro, onde diz assim, que até as cãs, ou seja, os cabelos brancos, eu carregarei vocês. Irmãos, é tempo de nós deixarmos tanta coisa para trás e buscarmos conhecer a Deus. Existe uma frase que eu quero deixar para vocês, definindo o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus não é somente ter acesso a informações sobre Ele, mas é atravessando a fronteira das informações, é provar, experimentar, vivenciar um relacionamento com Ele profundo e íntimo. Conhecer a Deus, irmãos, não é só informação, conhecer a Deus é experimentar Ele, conhecer a Deus é provar dEle. O livro de Salmos diz assim, provai e vede que Ele é bom. Mas para você saber que Ele é bom, você precisa provar, você precisa buscar. Eu queria falar, dentro desse assunto do conhecimento de Deus, sobre uma chave, porque você pode estar pensando, legal, Ronaldo, conhecer a Deus eu quero, mas e aí, como que eu faço? Eu quero lançar um fundamento nessa noite que a palavra de Deus nos mostra. É claro que você pode pensar, conhecer a Deus, nós podemos conhecê-lo através da palavra, sim. Você pode entrar no seu quarto, fechar sua porta e ter uma vida intensa de oração, de adoração, sim. Servindo as pessoas, manifestando Deus, você também vai o conhecendo, sim. Mas existe por trás de todos esses princípios espirituais um fundamento. E o fundamento que eu quero compartilhar com você é sobre o temor do Senhor. Sabe, eu tenho ouvido esses dias, e eu já ouvi isso também um tempo atrás. As pessoas têm dito assim, não existe temor do Senhor no Novo Testamento. Onde existe temor do Senhor no Novo Testamento? Esse negócio de temor é ter medo de Deus. Mas eu quero dizer a você que, segundo a palavra de Deus, temor do Senhor não é ter medo de Deus, não é ter medo dEle. Deus não quer que você tenha medo dEle. Algum pai que está aqui quer que o seu filho tenha medo de você? Eu tenho 2 filhos, não quero que os meus filhos tenham medo de mim. Esse medo a ponto de atrapalhar o nosso relacionamento. Deus não quer que você e eu tenhamos medo. Mas então o que é temor do Senhor, Ronaldo? Provérbios capítulo 2, verso 1 a 5. Eu quero ler aqui para você. Veja o que a Bíblia diz. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras
e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Veja como está ligado o temor do Senhor a conhecê-lo. Então, Ronaldo, o que é temer a Deus? Temer a Deus não é termos medo de Deus. Temer a Deus é termos medo de estarmos longe de Deus. Nós precisamos desenvolver essa verdade em nós. Eu temo tanto viver longe de Deus que eu vou obedecê-lo. Eu temo tanto viver longe de Deus porque Ele é a fonte da minha vida, Ele é tudo que eu tenho e preciso, que eu vou viver para Ele. O temor do Senhor não é medo que Deus vai mandar um raio na sua cabeça, irmãos, se você errar. Até porque se fosse assim, eu acho que ninguém aqui estaria, nem eu. Ninguém estaria vivo. Deus não é um senhor sentado num trono de barba branca, com um cajado na mão, esperando você pecar para bater na sua cabeça. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é feliz, e eu vou ler daqui a pouco um texto mostrando isso para você. Não tem crise no céu, irmãos, não tem coronavírus no céu, não tem pandemia, não tem crise financeira, não tem nada lá assim. Deus não está em crise e nunca entra em crise. Quando nós erramos, nós não surpreendemos a Deus com o nosso erro, sabia? Puxa, Deus está decepcionado comigo, errei de novo. Não, você não surpreende a Deus, Ele sabe tudo. Mas Ele espera de mim e de você uma decisão de buscá-lo, conhecê-lo, para que o pecado fique distante de nós. O temor a Deus nos afasta do pecado. Se nós vivermos uma vida de temor ao Senhor, não com medo dEle, mas medo de estar longe dEle, o pecado não vai ganhar espaço na nossa vida. O temor do Senhor é um fundamento para que nós o conheçamos. Temer a Deus é uma chave para nós conhecermos, é uma chave de um tesouro. Isaías capítulo 33, versos 5 e verso 6, esse eu coloquei aí, Carol. Isaías 33, verso 5 e verso 6. Irmãos, a primeira vez que eu li essa escritura, olha, eu fiquei impactado. Eu não sei se você já leu, mas olha só, o profeta Isaías declarou: o Senhor é exaltado, pois habita no alto, Ele encherá de Sião e retidão e justiça, Ele será um firme fundamento. Eu acho que nós estamos precisando de um firme fundamento nesse tempo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele será o nosso firme fundamento. Nos tempos em que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Mas olha qual é a chave: o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Eu falei para o pessoal aqui de manhã, eu acho que a maioria aqui já deve ter assistido aqueles filmes onde tinha os piratas que iam para algumas ilhas e descobriam onde estava o tesouro escondido, né? A Bíblia é um livro de tesouros. Deus tem tesouros para nós. Nós acabamos de ler alguns aqui. Firme fundamento. Você quer firme fundamento na sua vida? Ronaldo, igreja, você quer? Sim. Riqueza de salvação? Sim. Riqueza de sabedoria? Sim. Riqueza de conhecimento? Sim. O que eu faço? Temo o Senhor. O temor do Senhor é uma chave para um tesouro. O temor do Senhor desencadeia um conhecimento profundo dele. Sabe, queridos, às vezes as pessoas pensam: não, isso aqui é lá para o céu. Não, irmãos, no céu a gente não precisa de sabedoria. Você vai precisar de sabedoria no céu? No céu nós não precisamos de salvação. É agora, aqui. Você é riquíssimo e não está sabendo. Existe um tesouro para você, mas você precisa pegar a chave. E eu vou dizer que o Espírito Santo tem a chave. Talvez você pode estar pensando: eu preciso temer o Senhor, como eu faço? Ande com o Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas, Ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é o portador da chave. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, irmãos.
Eclesiastes 12:13, disse de manhã também, vou dizer a vocês, quem tiver a oportunidade e quiser, leia Eclesiastes capítulo 12 na sua casa, muito impactante. Mas o verso 13, depois que Salomão, um dos versículos desse capítulo é aquele que fala que o jovem deve guardar puro o seu caminho, e ali Salomão descreve uma lista de coisas relacionadas à vida, e no final ele diz assim: olha, agora que já se ouviu tudo, ou seja, vou passar a régua agora, certo? Aqui está a conclusão. Qual é a conclusão, Salomão, de tudo que você falou até agora? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Irmãos, não é uma opção, não é uma sugestão. Hoje acho que eu vou temer a Deus, hoje eu vou buscar desenvolver essa verdade bíblica na minha vida. Não, irmãos, nós precisamos disso, é essencial para a nossa vida com Deus. O temor do Senhor é um fundamento que todo cristão precisa desenvolver. Todos nós vivemos um tempo, irmãos, em que o temor do Senhor tem sido muitas vezes levado de qualquer jeito na igreja, nem se fala nisso muitas vezes. Deus entende, não, Deus entende, mas Deus é amor, Ele é amor, mas Ele também é justo, irmãos. O mesmo Deus que é amor é fogo consumidor, mas esse é um tempo onde Ele está dizendo: vem me conhecer, viva no temor do Senhor. Salmo 2, capítulo 11, Salmo 2, 11, diz assim: a verdadeira adoração, lá está escrito assim: adorem ao Senhor com temor e exultem com tremor. Veja, até na adoração, o temor tem que estar junto. Não existe adoração verdadeira sem temor. A adoração precisa estar fundamentada no temor do Senhor. Êxodo, capítulo 20, verso 18 a 20. Eu passei, Carol, isso para você? Êxodo 20, do verso 18 a 20. Estamos caminhando para o final, queridos. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo até aqui? Esse rapaz aí está falando umas coisas, não estou entendendo nada. Amém? Estão entendendo? Êxodo capítulo 20, verso 18 a 20, diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, o som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram: Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esse texto é a história do povo no deserto, depois que saíram do Egito, e Deus tinha um encontro marcado com o povo, irmãos. Se você olhar as escrituras bíblicas, se você ver desde lá do início de Êxodo, Deus falou assim: Moisés, vai lá, fala para o faraó liberar o meu povo para me adorar no deserto. Deus tinha um encontro marcado com o povo, lá no Sinai. Deus queria se revelar ao povo. Aquele povo que um dia chegou no Egito, através de José, eles conheciam a Deus, mas quando José morreu, e os anos foram passando, eles perderam a revelação de quem Deus era. Eles só tinham informação de Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sei quem que é esse Deus aí, mas eles não tinham relacionamento. Mas mesmo sem relacionamento, a Bíblia diz que eles clamaram por um Deus que era um dos seus antepassados, e mesmo sem esse relacionamento, Deus, como é maravilhoso, de bondoso e cheio de misericórdia, enviou Moisés para resgatá-los. E agora eles estão no pé da montanha, e Moisés falou para eles: se preparem. Deus mandou falar: Moisés, prepara o povo, quando soar a buzina, todo mundo sobe. Mas aí o povo olhou e falou assim: Moisés, quer saber? Eu não quero subir não. Vai você e fala com Deus, porque nós não queremos morrer. Porque se a gente subir essa montanha, nós vamos morrer, Moisés. Vai você e fala com ele, depois você fala para nós. Deus não quer intermediários entre ele e você. Deus não quer intermediários entre ele e você, entre ele e mim. Ele quer falar direto para você. Deus não quer pessoas que vão falar para você o que você deve fazer. Você que tem o Espírito Santo, Ele é o seu guia. Aqui o povo escolheu um intermediário. Moisés, vai você, nós não queremos Deus não. Você fala para nós, está bom demais. E a Bíblia diz assim, no verso 20: Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los
para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Sabe o que quer dizer isso? O temor do Senhor nos livra de pecar. Como está a minha vida e a sua vida? Nós temos vivido uma vida que temos situações na nossa vida, aqueles pecados de estimação, né, que parece que fica grudado na gente, a gente não consegue. Sabe o que precisamos, irmãos? Temor do Senhor. O temor do Senhor nos impede de pecar. Deus veio sobre a montanha, fumegante. Eu fico imaginando essa cena. Se tivesse na época Instagram, já ia fazer uma selfie lá assim, ó, numa montanha, irmãos. Imagina aquela montanha pegando fogo. Ia ter mais de 1000 likes, viu, Biel? Imagina. Mas sabe que o povo teve? Medo. Sabe por que eles tiveram medo? Porque eles não conheciam a Deus. Eles só conheciam de ouvir falar. Eles pensaram que eles iam subir e Deus ia matar eles. Deus não iria matá-los. Eu penso, irmãos, isso não está escrito na Bíblia, tá? E não é heresia também, é um pensamento meu. Se em Êxodo 19 o povo tivesse subido a montanha, porque a palavra foi: olha, Moisés, prepara todo mundo, quando soar longamente a buzina, todos vão subir. Qual que era o propósito de Deus? Todo o povo subir a montanha. Não era só Moisés ficar 40 dias lá em cima. Isso foi depois, porque o povo não quis ir. Eu penso que se o povo tivesse subido a montanha, eles iam ter um encontro com Deus tão poderoso, que eu creio que não existiria nem a lei. Os 10 mandamentos não iam precisar nem ser escritos. Sabe por quê? Deus escreveria no coração daquele povo a sua lei. Na nova aliança foi isso que aconteceu. Hoje nós não temos uma regra de 10 mandamentos. Nós temos o nosso coração circuncidado. As verdades de Deus vieram aqui, para dentro de nós, através do Espírito Santo. Então eu creio que se o povo tivesse subido aqui, irmãos, talvez a lei nem existiria, porque o povo ia encontrar com aquele que os criou. Deus não ia matar o povo. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. O temor do Senhor é ter medo de viver sem Deus. Nós precisamos desenvolver isso. O temor do Senhor atrai sinais e atrai prodígios. Atos capítulo 2, verso 43 diz assim: em toda a alma havia temor. Aqui é no Novo Testamento, irmãos, igreja de Atos. Para aqueles que dizem que não existe o temor do Senhor no Novo Testamento, está aqui a prova de que o temor do Senhor é algo para os nossos dias. Atos 2, 43, em toda a alma havia temor. E o que acontecia? Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós temos orado e crido para que sinais e maravilhas cresçam no nosso meio, não é? Sim ou não? Quantos concordam comigo aqui? Nós temos orado isso, não temos? Senhor, nós queremos ver os seus sinais, sobrenatural, os milagres acontecendo. Eu quero dizer a você e a mim nessa noite, nós precisamos crescer no temor do Senhor. O temor do Senhor libera milagres e prodígios. Sem o temor do Senhor, queridos, quando a Bíblia fala de temor, ela está falando de uma reverência a alguém, está falando de uma obediência, uma adoração, um respeito a alguém. Isso muitas vezes tem faltado hoje. E não estou falando da nossa igreja, não, estou falando no geral. Vocês já perceberam que parece que as pessoas lidam com Deus hoje como qualquer pessoa? Ah, Deus é coisa de Deus, sei. Deus merece toda a nossa reverência, irmãos, todo o nosso respeito. E quando Ele não é reverenciado e temido num lugar, você acha que Ele vai manifestar tudo o que Ele quer? Quando você vai a algum lugar e você não é bem recebido, você fica legal? Se sente bem? Sim ou não? Ninguém se sente. Você chega no lugar e você percebe que ninguém te respeita ali, ninguém te considera ali. Você acha que Deus manifestará a glória dele em qualquer lugar onde não é temido? Não. Ele só manifesta a sua glória, a sua presença, onde o temor do Senhor está crescendo, onde os corações o temem de verdade, o respeitam, reverenciam, adoram, obedecem. Caminhando para o final, quero pedir para o pessoal subir. Salmo 25, 14. Esse é um dos textos preferidos para mim na palavra de Deus. Salmo 25, 14.
O Senhor confia os seus segredos. A quem, irmãos? A todo mundo? Eu quero que você responda, mesmo com máscara. O Senhor confia os seus segredos a todo mundo? A quem? Aos que o temem. E eu quero fazer um parênteses aqui e perguntar para você: você sai contando para qualquer pessoa os seus segredos? A sua intimidade, qualquer pessoa conhece? Deus também não é assim. Ah, Ronaldo, então Deus tem filhos prediletos? Não, a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus tem filhos que se aproximam mais do que outros. Já percebeu? Existe isso até nas famílias, né? Tem filhos que se achegam mais, outros são mais distantes. Sim ou não? Isso também existe com respeito a Deus. Existem filhos que se lançam, como Maria, né? Maria se lançou aos pés de Jesus. Eu vou mergulhar de cabeça nisso. Eu quero conhecer tudo que me é direito. Eu quero conhecer Ele. Agora, existem alguns filhos que são mais distantes. Às vezes estão entretidos com outra coisa, preocupados com outras coisas, e Deus está falando: eu também tenho para você aqui, ó. Eu tenho conhecimento de Deus para você. Vem, eu quero te mostrar quem eu sou. Então, queridos, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E Ele conclui dizendo aqui: Ele os leva a conhecer a sua aliança. Existem segredos no coração de Deus que Ele quer contar para mim e contar para você, mas nós precisamos crescer no temor do Senhor. Somente aqueles que o temem têm acesso àquilo que está no coração de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Falando ainda sobre o temor, irmãos, olha aqui para mim, nós estamos encerrando, presta atenção. A Bíblia fala sobre o temor do homem. Provérbios capítulo 29, verso 25, diz assim: o temor dos homens se opõe ao temor de Deus. O temor dos homens arma ciladas para eles. O que é isso, temor dos homens? Sabe o que é temor dos homens? É quando nós respeitamos mais os que os outros pensam, em detrimento daquilo que Deus pensa. É quando Deus fala uma coisa para você na palavra dele, fala para mim e para você na palavra dele, e a gente dá um jeitinho brasileiro de descumprir aquilo que ele nos falou, porque a gente quer agradar alguém. A gente está temendo mais alguém do que ele. O temor dos homens, Provérbios 29, 25, nos arma ciladas. Quando você respeita mais uma pessoa do que a Deus, e você quer ficar bem na fita, então você vai fazer uma coisa para agradar aquela pessoa, mas você sabe que você vai desagradar a Deus. Mas o importante é você ficar bem na fita aqui. Isso é o temor do homem. Você está temendo mais o homem do que a Deus. Eu creio, em nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui, você que está assistindo aí no YouTube, vamos nos posicionar no lugar de não temer mais o homem em detrimento de Deus. Vamos respeitar as pessoas sim, desde que elas não nos façam ferir princípios bíblicos. Nós precisamos temer o Senhor muito mais do que temer homens. Nós precisamos obedecer a Deus. Tem um autor que eu gosto muito, John Bevere. Ele diz assim sobre esse tema, uma frase que eu achei muito legal. Ele disse assim: se desejamos o louvor dos homens, temeremos o homem. Se tememos o homem, serviremos ao homem, porque servimos aquilo que tememos. Eu e você vamos servir quem nós tememos. A pergunta para mim e para você nessa noite é: como está a nossa vida de temor ao Senhor? Porque isso vai nos levar a conhecê-lo mais. Isso vai nos levar a saber de fato quem Ele é. Vai nos tirar da informação de Deus e nos levar para a revelação de quem Ele é. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você puder. Eu queria que nós tivéssemos um tempinho agora de orar. Você vai orar onde você estiver. Se de alguma maneira o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, e você identifica em você que você precisa crescer no temor do Senhor, que você identifica em você que não tem existido muita fome em conhecer a Deus, que você tem se dedicado a conhecer bastante coisa, mas a Deus é aquela coisa ali de final de semana. Eu quero pedir que você fale com Ele agora. Deus não está aqui para acusar você.
Eu também não estou aqui para acusar você nem jogar pedra, até porque eu sou o primeiro que preciso disso. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante dele agora. Se o Espírito Santo falou com você, eu quero convidar você a falar você e ele, dizendo: Pai, eu quero te conhecer mais, me ajuda. Eu quero crescer nesse conhecimento. Eu não quero ter apenas informação, eu quero conhecer por revelação. Eu quero temer, quero obedecer, quero reverenciar, quero respeitar. Eu quero viver uma vida que desenvolva o temor do Senhor, e isso vai me levar ao teu coração. Amém? Faça isso. O pessoal vai ministrar uma canção. Eu queria que vocês nem cantassem agora, irmãos. Deixa, o pessoal vai ministrar aqui, vocês orem. Orem. Fale com o Pai agora. Amém?